Fala galera, tá começando por aqui mais um Planeta X-Espírito com muita alegria. E aqui no canal eu já expliquei pra vocês sobre quais são os melhores episódios de Chaves. Aqueles episódios que se destacam por seus roteiros e que o público gosta mais. Porém eu nunca falei aqui no canal quais são os piores episódios de Chaves. Quais são aquelas historinhas que as pessoas simplesmente não pegam muito ânimo, não gostam muito do roteiro e não se apegam às piadas que tem. Então no vídeo de hoje eu vou falar pra você aqui quais são os personagens, os episódios de Chaves que são menos queridos pelo público. Então rode a vinheta. Vamos começar por aqui porque tem muito episódio que é bom, porém que as histórias simplesmente não são tão queridas quanto os que são mais famosos e atrativos, principalmente para o público infantil, para o público que era mais interativo ao Chaves na época e até hoje em dia. Eu vou começar falando sobre o episódio O Cachorrinho, de 1979. Esse episódio tem alguns aspectos que fazem com que ele não seja tão querido pelo público. O primeiro deles é que o episódio se passa apenas em um tema. O episódio todinho é apenas a Chiquinha fingindo que o Chaves é um cachorro. E não tem outra coisa na história que faça o público rir, o público se emocionar. É um episódio que o público realmente não se apegou, o público não assiste muito. Então acaba sendo um dos episódios menos queridos de Chaves. Eu acho que tá até mesmo entre os top 3 assim, dos que menos gostam. Não é muito destaque na internet, se você procurar não tem tantas visualizações. Não é só por conta disso também. O roteiro da história é titulado como um roteiro fraco de Chaves, comparado aos outros que são roteiros incríveis, hilários, engraçados, criativos e muito interessantes. É considerado um roteiro fraco. Eu mesmo gosto muito desse episódio, gosto da musiquinha do Peludinho, mas realmente não está entre os meus favoritos, está bem longe. Vamos para o outro episódio de Chaves que você vai se surpreender por estar entre os menos queridos. Eu vou falar sobre o banho do Chaves. Esse episódio tem 6 versões. 6! Sim, foi gravado 6 vezes. Literalmente 6 vezes. Se quiser um vídeo detalhado aqui sobre ele, eu faço com muito carinho. Esse episódio tem 6 versões. Roberto Gomes Bolanhos resolveu gravar ele 6 vezes. Primeira vez e gravou mais 5, né? Esse episódio ficou entre os menos queridos também, porque o roteiro dele se passa em apenas um tema, se passa apenas em tentando molhar o Chaves, e acaba sendo uma das histórias não menos divertidas que as pessoas querem assistir e se interessar em Chaves. Então ficou entre os menos queridos, entre aspas, os piores episódios. Agora vamos para um outro episódio de Chaves que também ficou entre os piores, na lista aqui, entre aspas, porque eu já falei que eu quero falar aqui que não existe episódio de ruim de Chaves. O ruim é ficar sem episódios, porque esse tema aqui de hoje é os episódios menos queridos. Assim como eu dei uma passada no pano para os personagens de Chaves, para não ter que falar os piores, também vou pegar leve com os episódios, porque não tem episódio ruim de Chaves, tem os menos queridos. Eu quero falar sobre o episódio Marteladas. Esse episódio sim, tá realmente entre os menos queridos e tem alguns detalhes. Não diga! Digo sim! Coisa! Tá. Não diga! Digo! Que coisa! Isso é tudo que podem dizer! É que a dona... nele que o público não gosta. Eu já começo que esse episódio é um dos mais antigos de Chaves e é lá de 73, quando a qualidade de Chaves estava baixa, quando eles usavam o próprio chão da Televisa para gravar o cenário da Vila do Chaves. Esse episódio é muito estranho. Isso porque esse episódio inclusive já chegou a ser proibido de passar no SBT, porque tem uns detalhes nele que o público não se agrada. E tem algumas polêmicas também. Isso porque nesse episódio, galera, todo mundo na Vila do Chaves se atrapalha um pouco e acaba machucando bastante o seu barriga. E aí tem até algumas cenas que, claro, que são falsas, de batendo um martelo na cabeça dele sem querer, e o episódio acabou ficando bem estranho. Então esse episódio é um dos que está longe de ser favorito do público. Mas um outro episódio de Chaves que também ficou longe de ser favorito, um episódio que realmente o público não se apega tanto. Eu vou falar sobre o episódio da fase de 1975. Se eu errei o nome, perdão. Se eu errei o ano, perdão. Posso ter me confundido um pouco. Mas esse episódio também está entre os menos favoritos de Chaves e tem alguns requisitos também, algumas razões, claro. Causa, motivo, razão, circunstância. Isso e isso. Então, misturei os bordões um pouquinho, troquei. Mas então, galera, é o seguinte, o episódio Fantasma da Vila. Você gosta desse episódio, eu tenho certeza que deve gostar, mas esse episódio está longe de ser favorito também. É um dos menos queridos, titulado, entre aspas, um dos piores, pelo fato também de que a história se passa em apenas um tema. Porém, a maioria dos episódios de Chaves se passa assim. Porém, o episódio se passa à noite, o episódio realmente não tem uma abordagem tão
clara sobre tudo. E claro que se passa apenas em seu barriga enganando todo mundo que é um fantasma. Todo mundo bate nele também, tem uma panelada. Esse episódio tem uma cena que a Dona Florinda atira uma espingarda pra cima. Então acaba fazendo com que o episódio fique um pouquinho diferente do que tem em Chaves normalmente. E ficou entre os menos queridos mais uma vez. Mas vamos para o próximo episódio de Chaves, que também é um dos menos queridos. Esse episódio simplesmente não pegou o carinho do público. Então pra quê? Rezei pra que o ladrão se arrependa e se torne bonzinho. E é por razões meio óbvias. Vou falar sobre o episódio O Ladrão da Vila. Você se lembra desse episódio tanto quanto eu, e todo mundo sabe que a cena mais triste de Chaves está nesse episódio. Ladrão! 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 Todo mundo acusando Chaves de ladrão. Ele simplesmente pegando a redinha dele, guardando as coisinhas mínimas que ele tem e indo embora da vila. Eu simplesmente chorei nessa cena a primeira vez que eu assisti. Eu caí nas lágrimas dele indo embora, achando que ele não iria voltar nunca, né? Sendo que depois, um tempo depois, ele já tá entrando na vila, conversando com a Chaves, com o Kiko, Chiquinha, com a turma toda, e tá tudo em paz, o ladrão é descoberto e até se arrepende. E tem uma grande lição no episódio, um grande ensinamento que se deve sempre perdoar e se deve sempre acreditar que as pessoas podem mudar. Porém, esse episódio está longe de ser o que o público mais ama, já que está presente nele a cena mais triste do seriado Chaves inteiro, de todas as temporadas. Então tá bem longe de ser um dos favoritos. Mas vamos para o próximo episódio de Chaves, que também está assim, passando assim por um triz de ser realmente um dos piores. A Briga dos Pombinhos, ou como você preferir, Professor Girafales Apaixonado. Esse episódio está entre os menos queridos. A história se passa em uma briga de um casal, e sinceramente já vi o principal motivo por não ser tão famoso. Principalmente porque assim, galera, tem algumas cenas de Chaves desse episódio que até são engraçadas. Porém, o episódio é bem curto, não acaba muito rápido também, não é tão longo quanto os outros, mas é um episódio até top, até interessante de se assistir. Porém, claro que uma pessoa não ficaria assim falando, meu episódio favorito. Está longe de chegar nesse ponto, e ficou, entre aspas, entre os piores episódios de Chaves, por ter mais uma vez, esse roteiro é fraco, esse de Chaves, eles voltam a simplesmente a ficar juntos, simplesmente do nada, já está tudo bem, se resolve tudo rapidamente. Seu Madruga ali, tem algumas cenas engraçadas do Seu Madruga tentando ajudar, né, mas assim, é um dos episódios que também conta com uma história que é considerada fraca, relacionando o Chaves. Dizemos que ele veio cobrar o aluguel do senhor, e daí o senhor pagou tudinho, e ele se assustou tanto que... Há histórias que são sempre divertidas e gostosas de se ver, como a própria querida, maravilhosa vinheta de Chaves fala. Agora vou para o episódio Guerra às Crianças, porque esse episódio também está entre os menos queridos. Nesse episódio nós também temos mais uma vez a presença de uma espingarda em Chaves. É claro que é falsa, mas mesmo assim, né, assim, pra época tá na verdade bem normal, mas pra hoje em dia é esquisito de se ver sim. E fica entre os menos queridos porque esse episódio se passa num roteiro, principalmente, que se envolve a palavra guerra, o Seu Madruga lá brigando com as crianças e o Chaves batendo simplesmente uma madeira em cima da cabeça do Seu Madruga, entendeu? Então ficou entre os menos queridos mais uma vez, entre aspas, novamente, entre os piores. Nós também temos um episódio do Caça ao Rato, que é aquele episódio que o Kiko... Inclusive, me desculpe porque eu errei o nome do episódio, é Gente Sim, Animal Não. Isso porque é aquele episódio, galera, em que o Kiko resolve trazer um ratinho de estimação pra poder continuar tendo animal na vila. Peraí, mas não tinha, digo, deixa pra lá. Mas, porém, além desse episódio, que não se destacou, principalmente porque esse episódio tem uma grande confusão, uma grande coisa bizarra em Chaves, que é proibir crianças pequenas de entrarem na vila e animais. Porém, também temos episódios relacionados a isso, como o Cãozinho da Bruxa do 71. Esse episódio também está longe de ser favorito, porque nesse episódio nós temos algumas cenas um pouco tristes. Como, por exemplo, a cena que o professor Girafales chuta a caixa onde está o cachorro dentro. Pois é, esse episódio tem alguma cena, essa cena é muito triste, porque o cachorrinho até se machuca. Porém, é claro que provavelmente a cena foi feita mais fácil com um esfio de pelúcia do que com um cachorro de verdade. Eles não são loucos da cabeça, né? Bem, vamos lá, galera. Vamos continuar, porque tem um outro episódio de Chaves que também está, sim, entre os piores, na lista dos piores episódios. Ele também acaba entrando. Eu vou falar do último episódio dessa lista, que vai ser
a explosão do nhonho. Esse episódio até tem uma edição boa, até legalzinha, até interessante, mas é claro que fica entre os roteiros mais fracos das historinhas do Chaves, porque ele se passa apenas da explosão do nhonho. E o episódio acaba ganhando esse título, e é um dos títulos de Chaves que acabou sendo revelado somente no final, porque que o nome do episódio era esse. O episódio nem se concentra em falar sobre explosão nem nada, então acaba ficando um título para uma coisa e um roteiro completamente diferente para uma coisa que acontece só no final, e uma coisa surpreendente até que surpreendeu o público, mas fica entre os roteiros mais fracos das historinhas, entre aspas, entre os piores episódios. Espero que você tenha gostado da lista de hoje, galera. Gostaram dos piores episódios de Chaves, entre aspas, pela última vez revelando, deixando muito claro, não existem histórias de Chaves que são ruins, existem as histórias de Chaves que não são tão interessantes quanto as mais famosas, como Acapulco, Festival da Boa Vizinhança, Refrescos do Chaves, A Sociedade, o episódio do Vamos ao Cinema, são diversos. É uma lista enorme que se eu ficar aqui, eu fico aqui até amanhã. Então, galera, vou ficando por aqui. Até a próxima. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo, compartilha, me segue no meu Instagram, @PlanetaXpirito. Estou lançando aqui uns vídeos por lá engraçados para lançar comédias de Chaves. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Chaves, todos atentos olhando pra